Mas assim, é algo que eu já tô acostumado, sinceramente. Olha o drama agora. Eu sou Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, o @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 11 de março de 2023 até o dia 17 de março de 2023. Nessa semana, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o filme mais premiado da história do Oscar. Morre Caniço, baixista do Raimundos, aos 57 anos de idade. MC Guimê e Cara de Sapato são eliminados do BBB 23. Polícia apura possível crime de importunação sexual. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de correrias, de análises, de verificações, de aulas, de estudos, de assistir coisas, de cozinhar coisas, de ouvir coisas e de perceber que você ignora, às vezes, coisas que as pessoas falam pra você. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque a gente tem que gravar meio rápido. Não, vamos falar daqui a pouquinho, vamos falar agora sobre o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Boa, bora lá então. Cara, minha semana no pós-gravação, né, teve minhas aulas de sempre aqui e tal, né, na sexta-feira, a noite toda agora nesse semestre. Aí no sábado eu fiquei de bobeira, preparei um jantar aqui. Aí, por sinal, o jantar, a pessoa nesse jantar vai estar envolvida de alguma forma na minha reflexão, então eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Aí no domingo eu assisti, né, logo ao momento da estreia, o último episódio do The Last of Us. Então, encerrei, né, o que eu sabia, né, da história. Comprei recentemente a parte 2. Vou começar a jogar fim de semana. Então, vamos ver, né? Agora é jogando sempre um pouquinho por fim de semana para dar uma diluída o máximo possível, para faltar menos tempo depois para estrear a nova temporada. Então, vai tentar me controlar aí no vício. Durante a semana é o ritmo de sempre, né? De estudos e preparar coisa e, sabe, corrigir coisas e também dar as aulas, né? Segue a minha rotina, né, tradicional. Por sinal, nessa semana também, eu não lembro se eu cheguei a comentar no último episódio. Na minha cabeça, sim, mas eu não tenho certeza. Eu tinha visto, né, no site da empresa, né, que eu contrato a internet aqui, que eles tinham um plano de internet que era mais que o dobro, né, de velocidade do que eu tinha até então, e aí era o mesmo preço. Eu só entrei em contato para ver, né, o que eu tinha que fazer para migrar para esse plano melhor. Ele fala, não tem, você não vai pagar nada a mais, é só daí você tem a fidelidade por 12 meses. Beleza, manda aí, né? Porque eu não pretendo sair daqui nesse período. Então, pegar mais velocidade pelo mesmo preço e tá show. Durante a semana, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, já veio o funcionário lá trocar o modem, fazer as configurações certinhas. E agora estou com uma internet aparentemente melhor, né? Porque pro meu padrão de uso tá na mesma, mas pelo menos tá melhor qualidade, aparentemente. Daí, eu também comecei a ouvir um podcast durante a semana, que é o Pico dos Marins, e isso vai se somar à minha reflexão que eu tinha mencionado agora há pouco, que há uma relação, né, com eventos do fim de semana, e daí comecei a ouvir isso daí, e eu vou resgatar vários e vários episódios atrás, que eu não vou me lembrar qual aqui do Mais Uma Semana que isso aconteceu, que o Pico dos Marins tem uma relação aqui. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, porque antes você vai falar da sua semana. Muito bem, a minha semana foi um tanto quanto corrida, cara, no trabalho, na faculdade. Esse é o primeiro ano da faculdade de psicologia em que eu tenho aula exatamente todos os dias. Tá sendo um pouco apurado aí pra mim, mas de certa forma bem divertido, assim. A gente tá entrando em alguns critérios mais práticos e tal, e aí foi uma semana com bastante conhecimento, bastante aprendizagem. Mas, retomando cronologicamente aqui a semana, no domingo, sábado não teve voleizinho, né, então tristeza como sempre, mas no domingo eu recebi a visita do meu irmão e da minha cunhada, na qual eles vieram convidar-nos a ser padrinho e madrinha do casamento dos dois, né, então eles vão casar mais ou menos em novembro ali e tal, e eles vieram, fizemos um social, conversamos, nos atualizamos sobre vida, universo e tudo mais. E recebemos o convite, bem bonitinho, bem legal. Estamos bem lisonjeados e, claro, aceitamos. Aí no domingo, inclusive, eles ficaram até
mais à noitinha, assim, e acabou que aproveitamos para assim que eles foram embora, eu e a Bela assistimos o último episódio de Last of Us também. Bem legal, claro, óbvio. Ficamos contentes com o final. Aí começando a semana foi essa correria no trabalho, foi essa correria na faculdade, mas teve, acho que, alguns eventos-chave, entre eles teve mais 2 jogos da Champions League, na verdade 4, né? Na qual a gente teve uma goleada aí que eu assisti, foi bem legal ter assistido. Eu também tive na verdade sim, foi um problema com o Pedro hoje, ele enfiou uma lantejola no nariz e tal, a Bela foi fazer uma lavagem nasal porque ele tava espirrando muito, e aí descobriu que ele tava com uma lantejola no nariz, né? Ela foi buscar na escola porque a professora disse que ele tava espirrando, tava com o olho muito vermelho e tal, e ele tinha enfiado uma lantejola no nariz. A gente não sabe como, né? A Bela tá possessa com a escola, porque, porra, como é que deixar a criança enfiar uma lantejola dentro do nariz? Mas, enfim, eu acho que o que chama mais atenção dessa semana é que euzinho, Evandro Xoxin, depois de 3 anos cursando a psicologia, finalmente sentei para ser atendido numa sessão, uma psicoterapia que, na verdade, para a psicanálise é chamada apenas de análise, né? Muitos deles não tratam isso como uma sessão psicoterapêutica, e sim como análise. E esse inclusive é um motivo, a razão, o ponto ao qual eu quero chegar na minha reflexão, porque a conversa que eu tive e o momento que eu tive lá dentro nessa 1 hora foi bem legal, bem perceptivo, e eu vou contar os segredos sobre o que Evandro Xuxin descobriu de si mesmo. Então, antes disso, eu vou passar a bola para que você, caro Amigos Bolle, faça a sua reflexão da semana. Opa, então bora lá. Cara, a minha reflexão, como eu disse, né, começa a se desenhar a partir do fim de semana, que tinha preparado um jantar, porque a mina que eu falei que, né, saiu uns fins de semana atrás, em barzinho e tudo, aí eu tinha ficado na orelha dela pra começar a assistir The Office, né? Eu fiquei um tempo falando, aí ela começou a assistir. Já achei que tava um tanto viciada, que tá acho que no meio da 2ª temporada, por aí, e aí ela já tinha me falado do Pico dos Marins, e aí ela ficou na minha orelha e tal, eu falei, não, beleza, eu começo a ouvir o Pico dos Marins, um podcast, né, de True Crime, que você já tinha falado há uns bons episódios atrás, aqui no Mais Uma Semana, e eu não dei muita bola. E aí eu, né, falei, como eu fiquei na tua orelha... Não deu muita bola, você cagou, como sempre. Como sempre, calma, a gente vai chegar nesse ponto. Aí ela ficou na minha orelha falando, não, né, eu fiquei insistindo pra começar o The Office, então começa o Pico dos Marins e tal. Eu, não, beleza, vou dar uma chance. E aí eu ouvi um episódio, eu curti, assim, não fiquei maluco já no primeiro episódio, mas eu curti. E aí no segundo já começa a se desenhar mais né, quase nessa vibe um tanto de seriado, assim, né, que vai engatando uns ganchos mais, sei lá, mais inquietantes. E aí agora eu já estou eu terminei o 6º episódio, são 10 ao todo. Então amanhã, provavelmente sábado, eu já maratone pra terminar tudo isso daí. E aí a minha reflexão fica... Talvez... Eu não sei ainda como é que eu defino isso, porque eu tinha comentado contigo na prévia, minha reflexão se desenhou conversando, né, nos bastidores da pré-gravação com você. Que eu acabei percebendo que... sei lá, muitas vezes você sugere altas coisas aqui, especialmente a sessão mais, e eu vou deixando pra depois. E isso aconteceu já por várias vezes, né? O caso de filme, por exemplo, você me fala alguma coisa, e aí eu, não, beleza, vou ver uma hora. Aí o Gaspar, né, do canal Acabou de Acabar, faz a crítica do negócio, e eu fico maluco, e aí eu assisto no dia seguinte, assim, sabe? Talvez o que eu agora consigo fechar de reflexão seria quase uma ideia, assim, de proximidade, assim, das pessoas, sabe? Quando morando com os pais, esse tipo de coisa. Os pais falam alguma coisa, você não dá muita bola, assim, porque tá naquela relação muito de dia a dia, assim, já tá habitual, já tá acostumado, meio que entra por um ouvido e sai pelo outro, ou mesmo você não dá tanta credibilidade, às vezes, pro que a pessoa fala, e aí depois, quando outra pessoa te levanta aquela mesma questão, aí você para, né, pensar mais a respeito, para dar uma chance, né, de uma maneira mais ativa para aquela sugestão, e assim vai. Talvez o que eu consigo pensar é nisso, né? Como a gente já
tem esse contato aqui de gravar 214 semanas agora, um ouvindo a vida do outro, um contando pro outro as coisas que gosta, né, não gosta, a gente fica meio que, não, beleza, é uma coisa que a pessoa não gosta, é uma coisa que a pessoa gosta, e tudo bem, eu já ouvi tantas outras coisas, e paciência, né, tipo, deixa em segundo plano aqui em lista de indicações, por exemplo. Aí agora, né, quando vem uma pessoa externa e fala possivelmente a mesma coisa, você dá esse voto de, não, beleza, vou ouvir. Quero ouvir o que tem a dizer esse filme, esse seriado, e assim vai. Acho que isso que ficou na minha cabeça, que se desenhou nos últimos minutos pra cá. Bom, eu vou contra-argumentar. Primeiro, que bom que você percebeu isso, seu pau no cu. E ainda vem com essa de, eu vou dar uma chance, então, nossa... Que arrombado. Mas enfim, eu vou... Mas em minha defesa, eu falo pra você direto pra ouvir o Respondendo em Voz Alta da Laurinha Lero, e você não ouve. Não, eu já ouvi Laurinha Lero, mas não é pra mim. Assim, eu entendo o plot, entendo o apelo, digamos assim, do conteúdo dela, mas não é pra mim, sabe? Eu já ouvi. Acho que eu ouvi antes de você começar a ouvir, inclusive. E tanto que eu acho que eu não recomendei porque eu, particularmente, não tinha curtido. Mas enfim, voltando a te criticar aqui publicamente. Exato. Voltando ao tópico em questão sobre o que eu tava refletindo sobre isso, eu acho que tem uma relação aí de admiração. Então, se a gente for colocar na balança, eu acho que você tem uma admiração muito maior pelo Gaspar. Então, vamos dizer, ele tá um pouquinho acima do pedestal. Então, quando ele te recomenda alguma coisa, você se sente, porra, caralho, esse cara tá recomendando isso pra mim. Assim, se a gente for traduzir em outra situação, sabe? Se eu te falar assim, cara, vamos... tomar uma cerveja, você vai falar, claro, beleza. Mas se agora, sei lá, se o próprio Gaspar, ou se for outra pessoa, tipo, que você tem essa admiração, te chamar, você fala, pô, cara, então, o Gaspar me chamou, você entende, né? Eu vou sair com o Gaspar. Peraí, pra tomar uma cerveja ou pra sair? Porque eu não vou tomar uma cerveja independente de quem seja. Pra sair, então. Tá bom. Nesse exemplo tá ok. Tá. Enfim, então esse é o meu contra-argumento. O que posso dizer é que eu não te admiro. Acho que não odiando já é o suficiente pra gente manter esse podcast. Não tendo ranço, tá bom já. Mas assim, é algo que eu já tô acostumado, sinceramente. Olha o drama agora. Tem que levar isso aí pra análise. Não, mas de fato não me incomoda. Assim, eu só acho, tipo, tu é um arrombado, né? Mas, foda-se, sabe? A vida é sua. Você é livre pra fazer o que você quiser. Se você quiser, tipo, simplesmente falar assim, eu recomendar uma coisa, você falar assim, vou colocar na lista de nunca assistir, beleza, sabe? Não tem problema. Muitas coisas eu coloco de fato na lista. Eu só acabo não dando play tão rápido assim. Boto fé. Mas enfim, aí também a gente tá entrando numa relação sexual, né? Então tem uma libido por trás de cada episódio que você vai ouvir. Inclusive já fica aqui até a recomendação. Vamos ver se você vai ouvir. Acho que agora, já que você tá no caminho, já dá pra você seguir. Que dá pra você ouvir alguns episódios do Modus Operandi em que elas, a Mabê e a Carol Moreira, elas entrevistam o Ivan e o produtor, que eu agora esqueci o nome dele. Sabe o que é o rolê? A mina falou desse podcast também. Olha aí, Modus Operandi? Aham. Então. Aí agora você vai ficar, né? Será que eu comecei a ouvir por você ou por ela? Bom, acho que vai ser por ela, né, no final das contas. Mas é que você não tem a pira muito de ver assassino, serial killer, essas paradas, né? Não, eu curto, eu só não vou muito atrás. Porque eu lembro... Há muitos anos atrás, quando meu tio assinava Sky e tal, né? Aí passava um programa no Discovery que chamava Arquivos da FBI. Eu era maluco nesse programa, adorava ver as investigações. Eu não lembro se era um negócio meio fake ou não, que minha memória, tipo... Eu assisti esse daí, tinha uns 12 anos, talvez, 13 anos. Então, já não me lembro mais. Mas eu adorava esse programa de investigações e não sei o quê. Então, sim, eu curto pra caralho a temática. Só, às vezes, não tá tão recorrente, assim, eu consumir esse tipo de coisa agora. Boto fé. Bom, você vai gostar, então, do Modus Operandi. Principalmente esses episódios em que elas entrevistam o Ivan e o produtor principal da série, que eu esqueci o nome de novo. Mas, enfim. Marcelo, eu acho, né? Ai, cara, eu não vou nem me arriscar. Eu não lembro. Eu não vou nem me arriscar. Enfim.
Minha reflexão agora? Bora lá. Então, bora lá. Minha reflexão, então, é sobre a terapia. Eu fui fazer terapia na quinta-feira, às 8h30 da manhã. Cheguei um pouco atrasado no trabalho, mas valeu a pena, cara. Foi um momento, assim, bem catártico sobre pensamentos. E eu acho que a minha reflexão sobre tudo isso é que eu já consegui vislumbrar o quanto uma sessão de análise, no caso que eu estou fazendo, né? O quanto uma sessão de análise, ela já é fundamentalmente diferente de uma conversa entre amigos, sabe? Seja para questionar as coisas mais evidentes ou subjetivas, do tipo, qual que é a diferença entre a sua relação com amigos e com a pessoa que você que você tá casada, sabe? Tipo, coisas nesse sentido, sabe? Você quer ser livre, mas o que é liberdade para você? Coisas assim, sabe? E eu achei do caralho. Um dos conceitos da psicanálise é a questão de resistência, sabe? Que a gente tem uma resistência a fazer certas coisas. Tipo, a resistência pode ser até mesmo um esquecimento, sabe? Tipo, você tá falando alguma coisa, esqueci do que eu ia falar. Isso é um mecanismo de resistência, de você, tipo, não mexer em coisas que você não... que vão ou gerar o seu sofrimento ou mostrar à tona o seu sofrimento, né? Esses sinais do inconsciente. E a verdade, assim, que eu já tava meio que analisando que eu sabia que eu tenho uma resistência à própria terapia, porque eu sei que tem muita coisa que tá acumulada de anos, né? Afinal, nunca teve terapia. E aí... tanto que foi 1 hora eu falando sem parar, basicamente, mas deu pra perceber, assim, o quanto fazer terapia é difícil, cara. Não é fácil. Eu já esperava isso, eu sabia que seria difícil. E foi de fato. Então, a gente até encerrou a nossa sessão com um questionamento em que ela colocou, e aí eu fiquei refletindo sobre isso, e até no meu horário de almoço do mesmo dia eu consegui escrever algumas coisas a respeito, e aí comecei a vislumbrar novos planos, do tipo fazer uma temporada sobre reflexões da terapia e algo do gênero. Mas enfim, são projetos futuros, mas não sei se vão de fato se concretizar, porque são coisas bem pessoais, né? Mas enfim, foi do caralho, cara. Acho que quando as pessoas recomendam fazer terapia, não é à toa. Pode crer. Eu não tenho muito, né, o que falar aqui, porque eu nunca fiz, né, terapia, então nunca, né, nenhum acompanhamento psicológico, se seja da linha que for, então não tenho muito o que acrescentar. Tudo que eu sei é que, ainda hoje muito menos, mas tem gente que ainda considera uma coisa um tanto estigmatizada, de que é coisa pra maluco e não sei o que, e na real não, né, assim, quando você tem um mínimo de conhecimento sobre o negócio, é recomendável que qualquer pessoa tenha, né, esse tipo, né, de acesso a se conhecer melhor. Então, eu simplesmente nunca fui atrás porque, sei lá, talvez seja mais um mecanismo de defesa, né, que seja aí de manter as coisas só pra mim, sem querer me abrir. Mas eu reconheço que é um negócio válido, que muitas pessoas se beneficiam muito disso, ou mesmo só eu já sou, sei lá, tenho... como é que eu poderia dizer? Estável emocionalmente, poderíamos dizer. E ainda assim vai por, né, se manter bem em contato consigo mesmo. Não tenho muito o que acrescentar, a não ser que quem estiver ouvindo e também tiver condições, né, tempo, condições financeiras de fazer esse tipo de acompanhamento, eu, embora não faça, recomendo, que é uma prática valiosíssima para todo mundo. Bom, eu recomendo que você faça, inclusive, porque eu acho que assim, a terapia, digamos, para quem... É que, digamos assim, geralmente a pessoa que vai a uma terapia, ela vai por alguma razão, né? Essa é a primeira pergunta. Ela fala, bem, muito bem, me fale por que você está aqui, né? A primeira pergunta, e é daí que, pelo menos na psicanálise, se desenrola tudo. Então, eu tenho o que Freud vai chamar de... enfim, eu não vou falar sobre isso, você vai cortar igual, foda-se. Mas enfim, tem uma teoria... 8 minutos ainda. Mas a gente tem que fazer sessão mais, blá, 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 blá. Enfim... Muito bem, então vamos pra sessão mais? Bora pra sessão mais. Então bora pra sessão mais. Teremos que ir de uma indicação ou de mais um feedback? Cara, hoje eu acessei aqui as nossas redes e nós não temos feedback, então especialmente hoje a gente vai ter que ir de indicação. E digo mais, a indicação, pra me redimir, a indicação que você passar aqui, eu vou assistir / ouvir, né? Depende do que for aí que você sugerir.
Eu ia indicar fazer terapia hoje. Fazer uma psicoterapia qualquer. Putz, agora não, eu não quero esse... Eu quero tempo pra pensar sobre... Tá, eu deixei em haver. Deixem a ver aí, porque eu ia indicar tanto fazer a terapia, mas como eu achei que você poderia falar coisas do tipo, mas isso é meio contra as regras, não é um filme, não é uma série, não é uma coisa... Tá, então aí eu separei uma série bem curtinha, que eu assisti... Você quer gastar sua carta de eu tenho que assistir essa ou não? Não quero gastar essa carta, não. Vou manter ela aqui. Tá bom. Porque essa série, assim, ela é legal, mas ela é legal, entendeu? Não é tipo, nossa, que série foda, incrível do caralho. Não, é só tipo, é uma série legal, hein? Mistérios. Por quê? Porque é uma série da Locadora Vermelha, a qual se chama Voo 370, o avião que desapareceu. E a sinopse dela basicamente é: em 2014, um avião da Malaysia Airlines desapareceu em pleno voo, dando origem às teorias mais absurdas. Então, assim, é um documentário de 3 episódios. Cada episódio tem mais ou menos uns 1 hora, uns 50 minutos, basicamente. E é bem interessante, cara, porque, assim, geralmente quando a gente pensa em algum desastre aéreo, quando a gente pensa em um grande mistério ou coisa assim, a gente tá, tipo, coisas dos anos 2000, um pouquinho acima dos anos 2000, 2003, meados ali, ou se não, tipo, antes de 1900, 1900 bolinha. Então... porque a tecnologia não era tão avançada, então, tipo, até pra, digamos assim, as coisas mais absurdas, tipo, alienígenas e tal, tipo, porque só aparecia relatos no passado e tal, enfim. O que eu quero dizer é que, assim, cara, foi em 2014, sabe, tipo, foi 10 anos atrás, não é, tipo, sabe, foi depois do atentado, sabe, do 11 de setembro, era uma época em que, tipo, tudo é monitorado e a porra do avião desapareceu. E aí, esse documentário vai relatar sobre várias teorias. E, eu vou te dar um spoiler, ele não chega a resposta nenhuma. Então é por isso que pode ser um pouco decepcionante. Mas eu acho que é incrível o fato de que, cara, em 2014, um avião desapareceu. E não é um avião que tava, tipo, carregando carga. Era um avião lotado de passageiros. Acho que eram uns 200 e pouco, 220 passageiros, alguma coisa assim. E essa galera sumiu, mano. Sumiu. Bom, assiste a série pra saber sobre as teorias, mas se quer o spoiler final é que nada foi encontrado, nada foi provado. Então, essa é a nossa vida, né? Aqui tal qual o caso Evandro, tal qual o caso Evandro, tal caso Leandro Bossi. Estamos aí no aguardo de respostas. E, por sinal, essa é a próxima temporada, né? O caso do Leandro Bossi. Pois é. Então, é isso? Vamos passar os recadinhos? Ou você é uma indicação? Bora aí, porque eu não assino a Locadora Vermelha mais, então não tem como assistir. Aí tudo que me resta agora é pedir pra você dar aqueles recadinhos. Então vamos lá, recadinhos... Quero que... Vamos lá, recadinhos. Se você quiser mandar um feedback pra nós, pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o e-mail da semana Hotmail? Ô, louco, esse não é nosso não. e-mail da semana @gmail.com. Repetindo, e-mail da semana @gmail.com. Ou caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem a opção de mandar no meu, que é @minxoxin. É o meu mesmo. Ou você pode mandar pro dele, o @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar e você quer colocar na roleta russa dos podcasters, você pode encaminhar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisumasemana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. E isso é legal, a gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí, você, querido ouvinte, se estiver gostando do nosso podcast, também pedimos aquela força para espalhar a palavra do Mais Uma Semana. Daquela famosa piramidada. Escolhe o episódio que você gostou. Pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. E manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece a proposta do nosso em específico. Talvez a pessoa acabe gostando e queira compartilhar, eventualmente, as percepções dela por aqui. Do que a gente está vivendo, fazendo, experienciando, né, dando os feedbacks. E uma vez que a pessoa deu feedback, pode ser o seu amigo ouvinte, ou você mesmo, mandar o feedback pra cá, a pessoa daí pontua no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedback. E tudo que a gente tem pro episódio de hoje é só um grande e maravilhoso tchau. Tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau. Adeus.